O programa está oficialmente aberto hoje, dia 23 de novembro de 2024. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Aí, gente. E vamos lá. Conheça a Boutique do Cuesta, dado que a Boutique do Cuesta é uma consequência da parceria entre o Cuesta Verde e a Loja do Conservador. Sim, a Loja do Conservador, que comercializa camisetas, canecas, bonés e muitos outros produtos. Tudo feito com o que há de melhor e exclusivo para o patriota moderno. Acesse a Boutique do Cuesta, cujo link está na descrição, e se torne um conservador ou conservadora por dentro e por fora. É isso aí, gente. Vamos aproveitar e comprar a beca, que agora a coisa ficou séria, gente. Agora a coisa ficou séria, meu. A gente tem que... Agora a história virou, cara. Infelizmente, meu, nós temos que pedir a prisão do Bolsonaro. Realmente, porque o que ele fez dessa vez foi inaceitável, cara. Inaceitável, velho. Olha, eu fiquei indignado. O cara... O presidente Bolsonaro, por que você fez isso? Ele queria, vocês caras sabiam o que ele queria? Ele queria jogar água na cachaça do ladrão, gente. Pode um negócio desse? Jogar água na cachaça do ladrão? E se o ladrão ficar sóbrio? E aí? Ele começa a olhar para... Cadê minha dedo? Cadê minha dedo? Aí olha pro lado dele, vê uma prostituta. Ué, tô no cabaré. Tô no cabaré. Então, meu, pô, Bolsonaro, não faz isso, meu. Não faz isso, não. Eu gosto tanto do senhor, você vai jogar justo água na cachaça do ladrão, meu. Se o ladrão ficar sóbrio, meu. E pior, é que ele manda a piranha de volta pro cabaré e nós vamos ter que... E a gente vai ter que aguentar essa piranha lá, meu. Haja saco, hein, meu. Bem, dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom. E a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço ao nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, vamos lá. Dar início. Regressamos agora à série da Sociedade Alternativa, sobre o grande Raul Seixas. E vamos à sequência aqui. Ao término do último programa, vamos lá. Em 28 de junho de 1945, em Salvador, na Bahia, Raul Seixas nasceu. Por isso, se no plano temporal estivesse, teria completado 79 anos. E, como é comum no Cuesta, vamos rememorá-lo com análise do manuscrito Sociedade Alternativa, que contém uma entrevista que foi concedida por Raul Seixas ao jornalista Miguel Solano, da revista Antecipación, no dia 15 de janeiro de 1974, durante uma escalada na Pedra da Gávea, dando ensejo ao preâmbulo da Sociedade Alternativa. Vamos ao que eu chamo de paranarquia, que nada mais é do que o cara que fala como comunista, se veste como comunista, age como comunista, ou seja, não faz nada e diz que é anarquista. De volta à Enciclopédia Britânica, as atividades dos escavadores alarmaram o governo de Commonwealth, a Comunidade Britânica das Nações, uma espécie de ONU da época, e despertaram a hostilidade dos proprietários de terra locais. Então, os escavadores foram hostilizados com ações legais e violência popular e, no final de março de 1650, sua colônia foi dispersada. Por fim, o experimento escavador foi destruído pelos proprietários de terra locais e Winstanley desapareceu em obscuridade. O local e a data de sua morte
são desconhecidos. Dado que o local e a data de sua morte são desconhecidos. Conclusão. Como todo bom comunista, o Stalin era um ladrão e, como tal, tentou se aproveitar de um sentimento anárquico que surgia à época para se infiltrar nele, tal como a teologia da libertação fez com a Igreja Católica na América Latina. Só que, como um bom comunista, ele fracassou. Vide o sucesso das igrejas pentecostais e do movimento Nova Era na América Latina. E mais, temos um exemplo local de como esse comunismo travestido de anarquismo não funciona. Em 14 de junho de 2020, no site da BBC News Brasil, publicado foi o artigo de autoria de Edson Veiga, alcunhado de Entre Amor Livre e Fome, a vida na colônia Sicília, uma mal-sucedida experiência anarquista do Brasil. Lendo-se que a colônia Sicília nasceu em 1890 no estado do Paraná e era uma colônia anarquista socialista, o anarquismo pela destruição do poder central e o socialismo pelo compartilhamento dos recursos obtidos. Todavia, o grupo quis ser absolutamente inorganizado. Nenhum pacto, nem verbal, nem escrito, foi ali estabelecido. Nenhum regulamento, nenhum horário, nenhum cargo social, nenhuma delegação de poder, nenhuma regra fixa de vida ou de trabalho. Consequência, em um ano, a população saltou de 50 para 250 pessoas. Ou seja, tudo quanto é vagabundo foi para lá. Por fim, ao contrário das expectativas, a superpopulação não resultou em sucesso. Na verdade, condenou a experiência ao fracasso. Nesse momento, a miséria se instala, as condições de vida são insuportáveis, os colonos se amontoam nas barracas construídas no início de 1891, a alimentação é insuficiente. Nota! Há um contraponto a isso nas lives. Poligamia, o elixir da longevidade, e Poligamia, a forja de um campeão, cujos links estão na descrição. Voltando à entrevista com Raul, em termos de alternativas concretas, já que é uma sociedade alternativa, o que vocês têm feito? Indagou Solano. Uma série de coisas, falou Raul. Você quer saber pela ordem? Sim, pela ordem. Bom, a primeira coisa que nós fizemos foi promover um concerto na Avenida Rio Branco. Nota, em 7 de julho de 1973, na Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, com um violão, ele apresentou a canção Ouro de Tolo, sua então nova música de trabalho. Por quê? Porque eu acho que toda a arte brasileira está muito afastada da nossa realidade. Naquela época do concerto, nós sentíamos muito que a vida estava se transformando em uma coisa e a música em outra. Então nós resolvemos misturar as duas coisas. Eu fui cantar Ouro de Tolo no meio das pessoas que estavam sentindo na carne o ouro de tolo, ou seja, 40 graus, todo mundo de terno, correndo, andando sem saber para onde e sem perguntar por quê. Mas eu faço a pergunta, por quê? E eu mesmo respondo, porque as pessoas foram adestradas para serem os escravos modernos. Adestradas por quem? Me pergunta Miriam Big Pig. Pelos controladores, a nova ordem mundial. E como é que eles escravizam as pessoas? Me questiona Miriam Big Pig. Com chicote? Não, chicote é demodê. E sim, com uma das mais eficientes ferramentas de engenharia social, a aposentadoria. Quando se fala em aposentadoria, todo mundo fica oriçado. É um direito adquirido, muitos dizem. Sim, você adquiriu o direito de ser escravo. Que coisa linda. Mas vamos ao cerne da questão. No site do Social Security, do governo norte-americano, há a história da Previdência Social. Lendo-se nele que a Alemanha tornou-se a primeira nação do mundo a adotar um programa de seguro social para a velhice em 1889, concebido pelo chanceler Otto von Bismarck, dado que a ideia foi apresentada pela primeira vez a pedido de Bismarck em 1881 pelo imperador alemão Guilherme I numa carta inovadora ao parlamento alemão. Ademais, Guilherme escreveu: aqueles que estão incapacitados de trabalhar por idade e invalidez têm um direito fundamentado de receber cuidados do Estado. Bismarck foi motivado a introduzir o seguro social na Alemanha tanto para promover o bem-estar dos trabalhadores, a fim de manter a economia alemã funcionando com a máxima eficiência,
como para evitar apelos alternativos socialistas mais radicais. Apesar das suas impecáveis credenciais de direita, Bismarck seria chamado de socialista pela introdução desses programas, tal como o presidente Roosevelt. 70 anos depois, no seu discurso no Reichstag, parlamento alemão, durante os debates em 1881, Bismarck responderia: chame de socialista ou o que quiser, é a mesma coisa para mim. E para mim também. Pois o sujeito trabalha a vida inteira com o fim de garantir a manutenção do Estado, muitas vezes descartando seus mais profundos desejos para, no fim da vida, ganhar uma esmola do governo, que na verdade é uma fração mínima do que ele foi obrigado a pagar para o governo. Isso sob o rótulo de contribuinte. Ele que fica sem contribuir para ver o que lhe acontece. Aí o governo dá um troco para ele e diz: vai jogar dominó no boteco e não enche o saco. E os meus sonhos, os meus desejos? No último lampejo, cujo reclama: já disse, pega o dinheiro e não enche o saco, berra o representante do governo. Por aqui encerramos o texto de hoje. É interessante esse conceito da aposentadoria. Muita gente fala: pô, você pega muito pesado com esse negócio de aposentadoria, mas é escravidão moderna. E aí, não sei se vocês prestaram atenção aqui, ele começa dizendo aqui, ó: a ideia foi apresentada pela primeira vez a pedido de Bismarck, pelo imperador alemão Guilherme I, e uma carta inovadora ao parlamento alemão. Eu falo inovador, essas coisas já ficam o pé atrás. Guilherme escreveu: aqueles que estão incapacitados de trabalhar por idade e invalidez têm um direito fundamentado de receber cuidados do Estado. Ou seja, primeiro o Estado passa a vida inteira chupando o sangue do cidadão. Aí depois ele quer dar uma de bonzinho. Já repararam? Você compra uma casa, você tem que pagar IPTU. Mas eu comprei o terreno. Não, o terreno não é seu. Você tem esse terreno, você alugou o terreno. Você pensa que falaram para você que você comprou sua casa própria. Fica sem pagar IPTU para ver. Há países na Europa, como a Inglaterra, Portugal, onde o cara compra o terreno e não tem que pagar nada. Ele comprou aquele pedaço de terra. Aquele pedaço de terra é dele. Está dentro de Portugal, está dentro da Inglaterra, está dentro de um território estabelecido, mas é dele. Aqui no Brasil, não. O cara pensa que comprou a terra. Os caras vão lá e tomam a terra do cara. Só que aí esse bom coração fica estranho aqui, ó. Bismarck, cadê aqui? Ó, Bismarck, o barão Otto von Bismarck, foi motivado a introduzir o seguro social na Alemanha tanto para promover o bem-estar dos trabalhadores, aquela conversa, a fim de manter a economia alemã funcionando com a máxima eficiência, como para evitar apelos a alternativas socialistas mais radicais. Aqui no meio, o cara deixa passar, a fim de manter a economia alemã funcionando com a máxima eficiência. Vamos tomar o exemplo brasileiro, para a gente entender um pouco melhor isso. No Brasil, qual que é a função do velho de pagar a aposentadoria? É que ele continue devolver, o dinheiro não fica no bolso, ele continua dando dinheiro para o Estado. Isso daí é uma forma, como se o Estado tivesse uma forma de corrupção. Porque o sujeito poderia, no caso lá da Alemanha, pegar o dinheiro dele e ir para o meio do mato, cuidar, montar uma comunidade com a família dele, plantar a sua própria comida, e o Estado que se foda. Quero saber de Estado. Mas não, eles querem dar a impressão de que o aposentado está inserido na sociedade. Ele não está inserido na sociedade. Ele está só transferindo de recursos para o comércio, para manter o sistema funcionando. Você precisa pôr dinheiro na praça para o sistema funcionar, senão o sistema para. O mecanismo do sistema precisa continuar funcionando. E essa é uma das funções do aposentado, porque ele poderia... Vamos supor, você pega uma grande quantidade de aposentados, vamos supor que eles vão para o mato viver lá. Eles não estão dependendo de recurso nenhum do Estado, de aposentadoria, eles não estão pondo riqueza na praça, eles estão cuidando da vida deles. Ou seja, o sistema vai ficar mais pobre. Isso é uma forma
de escravidão, porque e o que acontece? O aposentado, que nem aqui do Brasil, ele acaba criar um sistema de empréstimo para o aposentado, que é para arrancar o dinheiro do cidadão, crédito para aposentado. Tem muito cara que na aposentadoria tem que, vou parar, e tem que arranjar emprego, vai trabalhar em bar, vai trabalhar de office boy. Muitas empresas utilizam o aposentado como office boy porque ele não paga ônibus. E para levar coisa aqui, por quê? Porque ele precisa de uma fonte de renda, porque a aposentadoria não basta. Não basta, eles vão. Porque a aposentadoria é feita para não bastar, para forçar ainda o cara a trabalhar um pouco mais, a chupar um pouco mais de sangue do cidadão. Isso é uma safadeza, cara. E os sonhos dele, falei aqui, ó. E os meus, aqui, o cidadão, ó. Aí o governo dá um troco para ele e diz: vai jogar um dominó no boteco e não enche o saco. E os meus sonhos, os meus desejos? No último lampejo, cujo reclama, já diz: pega o dinheiro e não enche o saco. Sabe? A pra puta que te pariu, velho. Ninguém quer saber de você, meu. Você é um velho, você é um ultrapassado. É assim que eles veem o cidadão. E as pessoas gostam, eles acham que é direito adquirido. Não é direito adquirido. E direito, cara, direito de ser escravo, deixa de ser burro. Eu falei no começo lá no negócio do cabaré, tal. Eu estava assistindo esses dias o South Park, e os capítulos antigos. O South Park antigo é bom. Os últimos capítulos eram propaganda do Partido Democrata americano. Os antigos tinham uma coisa mais anárquica, assim, era mais interessante. E o Butlers, ele não beijou a menina, os meninos ficam tirando o sarro dele, ele vai, na escola ele tem uma menina que fica atrás de uma casa, e ela cobra $5 para dar um beijo na boca do menino. Aí o Butlers vai lá, paga, beija, gosta, e ele vê aquele monte de dinheiro na mão da menina e começa a ver que aquilo lá é um negócio. E ele começa a arranjar cliente para a menina. E a menina vai lá, e coisa e tal, e vai arranjando o cliente para ela. E aí ele começa a ver, descobre que ele é um cafetão. Ele começa a arranjar outras garotas, e ele vai num encontro de cafetões. Tudo negrão, só negrão, aqueles negrão cheio de pele, não sei o que, chapéu, bengala de roxa. E ele chega lá no único branco. Aliás, tá precisando cota de cafetão para branco, hein, meu? Se abrir cota, eu vou me inscrever, eu vou querer entrar na cota aí para ser cafetão. Aí, o Butler vai perguntar para os caras como é que eles agem. E o balé sacou a malandragem, não sei o que malandragem. Aí o cara fala para ele o seguinte: quando a vadia dele recebeu o dinheiro não vai para ela, ele fica com o dinheiro. Você que guarda o dinheiro da sua vadia e dá o dinheiro quando ela precisar. Para não correr o risco de gastar desnecessariamente, ela perder esse dinheiro. Fica com o dinheiro. É isso que o governo é. O governo é um grande cafetão. É um grande cafetão. Vamos estar acabando aqui. Eu só quero pegar mais um dado aqui. Que eu falo muito do anarquista. Eu terminei falando dessa questão dos escavadores, do Win Stanley no último programa, que ele montou esse grupo. Esse grupo também não deu certo, que não funciona esse sistema. E aí, eu peguei uma referência aqui do Brasil. Eu vou fazer depois um programa exclusivo sobre a colônia Sicília, lá do Paraná. Que eles falaram: vamos montar uma colônia anarquista socialista. O anarquismo de destruição do poder central e o socialismo pelo compartilhamento dos recursos obtidos. Ou seja, é uma bagunça. O grupo que será absolutamente inorganizado. Nenhum pacto, nem verbal, nem escrito foi estabelecido. Nenhum regulamento, nenhum horário, nenhum cargo social, nenhuma delegação de poder, nenhuma regra fixa de vida ou de trabalho. Ou seja, montar lá um jardim do Éden socialista. O que aconteceu? Em um ano, aumentou em 200 pessoas. Os vagabundos foram tudo para lá. Que falou que lá a mulherada dava para todo mundo, tinha sexo, tinha muito sexo e tinha comida. Chegaram lá, o que aconteceu? Só tinha sexo e não tinha comida. E a mulherada também não estava muito gostando disso. O que aconteceu? No fim, o negócio foi pro brejo. Porque essa questão, o anarquismo, o conceito do anarquismo, ele não é a ausência de governo por si só. Ele é a autossuficiência do cidadão. Eu, sendo autossuficiente, eu não preciso de governo. O socialismo, ele requer uma autoridade para estabelecer a distribuição das coisas, para estabelecer um controle de mercado.
Então é totalmente inviável o anarquismo com o socialismo. Porque quem que vai estabelecer o controle de mercado? As pessoas vão fazer uma votação. Peraí, quem é que vai comandar? Vai ter sempre que ter alguém para comandar até a votação. E os temas da votação. Então sempre vai requer um comando. Agora o anarquismo não. O anarquismo é a autossuficiência. O que precisa do anarquismo? Precisa de um patriarca. E aí o Raul Seixas começou a fazer o projeto dele da sociedade alternativa, que era para ser uma colônia anárquica, não socialista, uma sociedade alternativa que se distancia da sociedade vigente. E aí ele começou com esse show aqui, essa apresentação dele aqui na Avenida Rio Branco, foi ele, o Paulo Caolho, foi todo mundo lá, tocaram, e aí que ele fala, nós resolvemos... E aí... Isso me lembrou muito a questão que eu falei naquela live sobre o artigo do Bolsonaro, que ele falando do Trump, que ele falou, eu acho que toda a arte brasileira está muito afastada da nossa realidade. Naquela época do concerto, nós sentimos muito que a vida estava se transformando numa coisa e a música em outra. Esse conceito da MPB, esse partido político da MPB, é aquela coisa de querer transformar a música em panfletagem. Ou seja, eles querem levar agenda para o povo. E o povo, eles não querem saber o que o povo quer. O povo, para eles, é sempre massa de manobra. Então nós resolvemos misturar as duas coisas e eu fui cantar o de tolo no meio das pessoas que estavam sentindo na carne o ouro de tolo. Ou seja, 40 graus de temperatura, todo mundo de terno, correndo, andando, sem saber para onde, sem perguntar por quê. Só mandaram o cara arranjar um emprego e trabalhar. Para quê? Para no fim da vida se aposentar. Ok, gente? E por aqui eu encerro o programa de hoje. A gente tem que analisar isso muito bem, que eu estou falando aqui. Eu pego muito pesado isso daqui, porque eu parto do princípio, eu não sabia, mas depois de saber que eu sou anarcocapitalista, que imposto é roubo. Eu critico muito agora de IPTU, IPVA, esses monte de imposto sobre bem adquirido, porque você comprou o bem, aquilo lá é seu. O governo não tem que estar chupando, mas ele está chupando sangue. Isso é uma coisa que nós, a sociedade, a gente tem que mudar no Brasil. A gente tem que mudar. Por isso que é importante ter esse conhecimento, essa importância do conhecimento. Eu trazer esse conhecimento aqui para vocês entendam que esse papo de comunismo isso é uma conversa fiada. Você vê a colônia Sicília, não funciona. Porque essa coisa de vamos dividir tudo, o Karl Marx fala no manifesto lá do manifesto comunismo, do uso comum do solo, só que esse uso do comum do solo é o feudalismo, é o sistema feudal. Esses comunistas são tão canalhas que eles mudaram o feudalismo de nome. E aí o anarquismo é uma coisa muito cara, tem uns punk bobo, que eu sou anarquista de esquerda. Cara, você ser anarquista, você por si só você não pode ser nem de esquerda nem de direita. A partir do momento que você estabeleceu uma linha ideológica, você está falando, eu não penso com a minha cabeça. Ou seja, você deixou de ser anarquista. Por isso que eu citei a questão da poligamia. Eu falo de poligamia, muitas pessoas chegam para mim, cara, eu quero ser polígamo, eu quero ter 300 mulheres. Pergunta, você tem condição de ser um patriarca? Você tem condição de arcar com essas 300 mulheres? Elas vão ter filhos. Você tem condição de pôr comida na boca de um por um? Isso aí, tá vendo que os antigos faziam isso. Isso não é impossível, os antigos faziam. A sociedade moderna, essa sociedade que vem de uma agenda, ela é doente, porque ela tirou do cidadão essa capacidade de reger a sua própria existência. Ou seja, transfere para o Estado. O Estado diz o que você faz, o que você faz, para onde você vai, o que você come, para quem... Se você vai ser... Agora que eles querem dizer quem vai ser homem, quem vai ser mulher, virou uma bagunça. Né? Uma bagunça. Bem, dito isso, vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha para ajudar o Cuesta nessa nossa cruzada em prol do anarquismo. A manutenção é conservadora. Eu sou originalmente anarquista, mas como a esquerda não é anarquista,
tive que ir para a direita para disputar, para não deixar a esquerda mandar no Brasil. E eu estou fazendo um trabalho bem feito, hein, gente? Aqui, aqui ó. Nos métodos de arrecadação de fundo tem os métodos de arrecadação de fundo por via indireta e via direta. Via indireta, que meu livro aqui é A Máquina da Verdade. Esse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. É para criança, pré-adolescente, adolescente. Pode dar. Gente, compra, ó, final de ano, para molecada de Natal. Ó, presente bom de Natal. Seu filho tem uma mente saudável, para não ir na conversa de idiota. Hein, que tem de... Cara, eu vi um vídeo esses dias, viu? Não vou nem comentar, para ninguém ver que faz mal para a cabeça. Eu vi um punk aí que eu conhecia. Eu admirava quando era moleque. Quando eu era ignorante, eu achava o cara inteligente. Hoje eu fui ver o cara falando. O cara não consegue articular, não consegue abrir a boca para falar. O cara não consegue articular uma ideia. O cara falando que o mundo, o Brasil regrediu. O cara é evangélico, tem um monte de evangélico. Que problema a pessoa tem em ser evangélica? Isso chama-se liberdade religiosa. Você como se diz punk, deveria ter respeitado a parabéns. Não sei o que você tem contra evangélico, mas se a pessoa quer ser evangélica, o problema é dela. O problema é dela, se não é pai da pessoa, você não tem responsabilidade nenhuma na vida dela. Tá criticando o quê? Vai cuidar da sua vida, velho. Eu fiquei impressionado com a falta de articulação mental da pessoa para defender uma ideia. Ele fica chamando os outros de fascista e criticando o cara por ter uma religião, por seguir uma linha religiosa. Ele chama o outro é fascista e quer dar ordem nos outros. Não que pode, meu. Não, eu vi uma vez, estava assistindo um programa de futebol, já é época, há anos, tava o Xande Múmia, um otário que fala aí que os caras chamam o cara de mestre aí no programa. Aí, a gente tem que acabar com o fascismo. O cara gritando para acabar com o fascismo, você vê. A pergunta é, quem é o fascista? Os caras têm, esse pessoal de esquerda, eles têm problema de articulação mental. É perigoso isso. Daqui a pouco o cara tá comendo bosta e não sabe por quê. Bem, aí tem o romance, a saga de Kid Winchester para os adultos, ó, presente de Natal, então você quer casal, ou quer pôr uma pimenta na sua vida com o jogo. Esse livro aqui, esse livro aqui já tem uma história contrária do outro, esse daqui já é uma história mais picante, história de um anão que é ator pornô, então, aí, uma diversão em casal aí, hein, gente? Pensa bem aí, presente de Natal. Aí tem o curso Fundamentos do Exorcismo, e aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao apoia-se do blog O Mochileiro Místico, o Pix, você já mandar a sua contribuição para cá, e o PayPal para os nossos seguidores do estrangeiro. E tivemos presença de público nos últimos dias de Fortaleza, em Fortaleza, Ceará. Um abraço para os nossos irmãos de Fortaleza, sejam bem-vindos ao Cuesta. E vão contribuir também, vamos mandar uma força aqui pra gente. Quem sabe a gente não vai gravar um Cuesta em Fortaleza, hein? Cuesta futuramente vai rodar o país. Eu tenho um projeto para a gente gravar em várias cidades do país. Programa ao vivo, com público, plateia. Eu tenho uma ideia, com vontade de fazer isso. Se a gente não faz o primeiro, poderíamos fazer o primeiro em Fortaleza, mas para isso precisamos de money, de contribuição. Na sequência da descrição tem a boutique do Cuesta. Você comprar sua beca de conservador. Com letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o Renato Pop. E aí tem os links das lives que eu falei. Poligamia, o Elixir da Longevidade e Poligamia, a Forja de um Campeão. Por fim, o contato do Cuesta. Você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta. Entrar em contato, falar de onde você é. Que é legal a gente manter, como eu falei, o Raul Seixas falou, que é uma questão de precisamos sempre nos aproximar do povo, conversar com o povo. Nós não estamos aqui para enfiar a agenda no rabo do povo, mas para saber o que o povo quer e auxiliar da melhor forma possível. Aí tem o grupo do Cuesta no Facebook, o grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Hoje, não sei se o Naldo vai estar aberto ou não, mas amanhã a gente passa lá. Quem quiser me encontrar, eu estou na redondeza aqui. E como for o Naldo, eu recomendo peça A Lágrima de Crocodilo, hein, gente? Não perca. Próximos eventos. Segunda-feira teremos a aula do
os exilados de Capela. Terça-feira voltamos para a série Verdade Alienígena, UFOs captados por câmeras. No meio da semana qualquer coisa pode acontecer. E no próximo sábado, devido às plataformas, a censura das plataformas Facebook e YouTube, Luz Irlandesa, sábado, dia 30 de novembro de 2024, às 6 horas da tarde. No sábado, dia 30 de novembro de 2024, às 18 horas, Luz Irlandesa. É isso aí, gente. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam e até a próxima. Bye!